boletim de número 65, divulgado em maio, o Cicarne, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, traz informações sobre a mão de obra na pecuária. Peões de fazenda, vaqueiros ou capatazes, principalmente. O estudo aponta uma crise no setor e que há um desafio que exige uma abordagem diversificada para que se chegue à solução. O boletim explora as causas, impactos e possíveis soluções para encontrar caminhos ao crescimento futuro do setor. O boletim do Cicarne é coordenado pelos pesquisadores Guilherme Cunha Malafaia, Gelson Feijó e Paulo Biscola, da Embrapa Gado de Corte, Sérgio Raposo, da Embrapa Pecuária Sudeste, Urbano Gomes de Abreu, da Embrapa Pantanal, e Vinícius do Nascimento Lampert, da Embrapa Pecuária Sul. E aqui conosco o Dr. Guilherme Malafaia, um dos coordenadores do Cicarne, para falar sobre esse assunto muito importante. João Pedro Cuti Dias, nosso analista, participa também dessa entrevista que vai falar da crise na mão de obra na pecuária. Doutor Malafaia, obrigado. Essa escassez de mão de obra ou escassez de mão de obra qualificada? Primeiramente, boa tarde, Zaidan, pelo convite de poder estar participando aqui no programa do Mais Pecuária, João, e está falando aí de um tema tão sensível, né? Não só para a pecuária, mas para o nosso agronegócio de uma forma geral, né? O apagão de mão de obra, né, Zaidan? Esse apagão de mão de obra, eu acho que ele se dá nas duas vertentes, tanto quantidade e qualidade, como qualitativa, né? E aí impõe desafios muito grandes aí para os nossos sistemas produtivos, pecuários especialmente, né? Então, precisa aí muita criatividade, né, para a gente poder driblar essa situação aí que se apresenta, né? E ela é tão importante e tão sensível quanto todas as outras, como questões ambientais, questões de mercado, né, que se apresenta. É a sustentabilidade do negócio como um todo, né? Essa crise é mais em alguma região específica, centro-oeste do país? Ou... Não, ela é geral. Ela é geral pela nossa percepção aí nos levantamentos que a gente tem feito e as andanças por aí e conversas com o pessoal envolvido no setor, ela é geral. Doutor Malafaia, o senhor acredita que vai se criar um modelo aqui na pecuária brasileira em que os produtores vão usar um modelo tipo australiano, em que o vizinho participa do trabalho com o outro, se criam operações terceirizadas? Porque a pecuária hoje, a rentabilidade dela, e nós estamos vivendo esse ano um ano muito complicado, que é o pico de baixa, ela não permite fazer besteira. Se o cara vai se endividar, comprar máquina, coisa, se não tiver condições de operar depois, ele vai ter dificuldade financeira pela frente. Não vai se criar um modelo novo aqui no Brasil, a exemplo que se criou nos Estados Unidos, se criou na Austrália? Bom, é muito interessante a tua colocação, João Pedro. É uma das alternativas, é uma das estratégias que pode estar no radar aí dos pecuaristas, né? Um modelo associativista de compartilhamento e formação e compartilhamento de mão de obra, né? Já que é um recurso que cada vez vai se tornar mais escasso, né? Esse fator trabalho, né? E sem dúvida nenhuma, mas também temos outras alternativas, como o próprio desenvolvimento de possibilidades de qualificação do funcionário, né? Treinamentos, você poder dar acesso a condições de conectividade para ele poder estar mais perto da família e até mesmo se capacitar. Hoje em dia você tem muitos cursos online que podem ser feitos, né? Se você tem essa possibilidade, essa infraestrutura dentro do seu negócio, você também pode estar contribuindo não só para a questão da qualidade de vida social do seu funcionário, de ele poder ter acesso aos meios de comunicação, ter o contato com a sua família, poder fazer a videochamada ali no final do dia, ver seus filhos e tudo mais, como também de se capacitar.
de poder fazer treinamentos e isso ajuda também, logicamente, todo o processo do dia a dia da fazenda, né? Você ter essa conectividade e ter o funcionário capacitado também para lidar aí com essa nova realidade das tecnologias digitais aí que se apresentam, né? Bom, eu imagino que para começar a resolver essa questão, a fazenda tem que, em primeiro lugar, ter o passo necessário de dar essa tecnologia de conectividade, a internet, para que até o trabalhador possa se aprimorar em cursos que ele vai fazer na telinha, né? Quais são as principais causas desse apagão? Isso é uma coisa recente ou já vem de algum tempo? Bom, acho que primeiramente isso é um movimento global de urbanização acelerada. Se a gente pensar o mundo em 1950, 30% era urbano, né? Em 2021, 57% e estima-se que em 2050, 68% da população esteja nas cidades. Então, está tendo uma urbanização, isso em termos global. E aqui no Brasil é mais? Parece que o estudo aqui fala... no Brasil são 85% da população, ela é urbana já. E, então, assim, isso interfere drasticamente dentro do setor, né? A pecuária, praticamente, eu acho que foi dados da CNA, se eu bem me lembro, que mostra que em 2021, de 2023 para 2022, nós perdemos mais de 50 mil postos de emprego dentro da pecuária, de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade. Em busca de melhores qualidades de vida, né, de acesso à educação para os seus filhos, acesso a melhores condições de saúde, né, de possibilidades aí de bem-estar. Ele não pode culpar o trabalhador por isso. Exatamente, até porque as condições de trabalho no campo, elas são muitas vezes inóspitas. Né? Você está trabalhando aí num sol de 40 graus o dia inteiro no lombo de um cavalo, não é fácil. Né? Então, muitas vezes as pessoas preferem um outro tipo de trabalho onde não estejam tão expostas assim a essas condições, né, excessivas aí desagradáveis, digamos assim, né, em termos de condições climáticas para trabalhar. Né? Na agricultura está acontecendo um fenômeno interessante também, Malafaia. Não sei se na pecuária está tão intenso. As fazendas, elas não estão se dividindo entre os herdeiros. Se criou uma figura de se criar um organismo que os herdeiros trabalhem em conjunto, para que evitar se pegar uma fazenda, uma agricultura de 1.000 e poucos hectares, dividir em 5, 6 herdeiros, ficaria muito caro eles manter. Essa figura vai acontecer também na pecuária, as fazendas, em vez de elas se dividir entre os herdeiros, como era até então o padrão, se criar uma personalidade jurídica e os herdeiros serem os sócios dela, para você ter escala, porque hoje a questão de escala passa a ser dramática. Se você não tiver, o custo de você manter uma propriedade fica muito alto. E o retorno é muito baixo. Então, as duas coisas. Essa figura que está acontecendo na agricultura vai acontecer na pecuária também? Os trabalhos de vocês sentem isso? Sim, apesar de serem abordagens diferentes, temas diferentes, né, sem dúvida nenhuma, essa questão da sucessão, ela cada vez mais ela obriga, né, se você quiser estar dentro do negócio, você ter as condições de escala, né, e de biosseguridade também, né, para poder estar exercendo a atividade. Aí tem vários modelos, né, que você pode trabalhar isso, a própria criação de holding mesmo, né, onde você possibilita aí os sócios a trabalharem unidos dentro do seu negócio. Sem dúvida nenhuma, e a própria reforma agrária natural, né, que feita na Câmara. Exatamente, que as famílias vão se dividindo, as propriedades vão acabando ficando pequenas, e aí, logicamente, acho que nós estávamos conversando antes de entrar no programa aqui, a questão do custo de oportunidade da terra, que cada vez se torna mais alto, e isso vai inviabilizando, né, a atividade pecuária. Quem tem aí 5 arrobas hectare ano dificilmente consegue, né, sobreviver com o custo de oportunidade da terra. Aí acaba arrendando, né, para soja, para eucalipto, para milho, enfim, e aí vão se terminando, né, essas propriedades rurais, né, vão se transformando, digamos assim. Você vê aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o eixo Campo Grande, Três Lagoas, daqui um dia vai viajar na sombra, porque vai ser ter eucalipto dos dois lados, né?
As empresas aqui de celulose arrendam as fazendas e o pessoal... A pressão é muito forte, A né? pressão é forte, ele dá um rendimento de mil e poucos reais livre por ano, ele não tira isso, não sobra para ele na pecuária. Pegando gancho, a questão que tu me perguntasse aí das causas, né? Uma outra causa é justamente essa atratividade da agricultura em relação à pecuária. Então, muitas vezes, né, a agricultura acaba roubando essa mão de obra mais qualificada da pecuária, né? Enfim, ele vai trabalhar num trator com ar-condicionado, com mais tecnologia, que desafia ele, né? A sua capacidade intelectual, enfim, e é mais atrativo. Dá para medir o quão esse mercado, esse setor está impactado? É possível medir o quanto os trabalhadores da fazenda hoje estão defasados em relação ao que eles poderiam estar com o uso das tecnologias? Eu acho que assim, muitas vezes a gente não consegue, talvez, aplicar o máximo potencial de uma determinada tecnologia, talvez muitas pela incapacidade, né, de quem vai utilizar ela. Então, né, não dá para cobrar aquilo que a pessoa não pode te proporcionar em termos de resposta, né? Logicamente, claro, aí a importância da questão de treinamento e tudo mais para capacitar, para ele estar qualificado para poder dar o máximo de utilidade possível para aquela tecnologia. Mas não sei se existiria um número para quantificar isso, né? A gente percebe pelos movimentos, assim, né, às vezes, o mau uso de uma tecnologia, né, o uso não pleno de uma tecnologia, muitas vezes pela incapacidade de quem está usando poder dar essa resposta, né? E às vezes a culpa não é somente do funcionário, às vezes, muitas vezes é do dono do negócio também, que não sabe fazer essa leitura, né? E que não é capaz de enxergar esse problema e tentar sanar esse problema com um treinamento, com uma qualificação para que ele... Vamos pensar do outro lado, o trabalhador bem qualificado, bem preparado, que diferença ele faria em relação aos resultados que nós temos hoje? Sem dúvida nenhuma, o único fator de produção, né, os fatores de produção tradicionais, terra, capital, trabalho, né, o único que evolui, que tem a capacidade aí de evoluir é o humano, né? O humano é o único desses fatores de produção que tem a capacidade de evoluir, né? Então, assim, eu acredito que quanto mais capacitado, quanto mais qualificado, mais a resposta ele vai te dar, né? Então, isso que a gente sempre bate, assim, é qualificação, é treinamento, é preparo, né? Não só do funcionário, mas do proprietário, do dono do negócio também. A gente também tem que ser humilde e admitir que o mundo está se transformando e que a gente precisa acompanhar essa transformação, né? E a gente tem que se qualificar e tem que estar buscando sempre aí, né, os novos conhecimentos, o que a ciência está trazendo de novidade, né, e como isso pode impactar o nosso negócio, né? É um setor que está esquecido pelos proprietários, ou por, sei lá, maioria, minoria, os proprietários, os pecuaristas, donos das fazendas? Não sei se seriam esquecidos, né? Mas é que o problema é que a gente tem uma disparidade muito grande, né? Nós temos, assim, uma pirâmide, né? Você tem a ponta da pirâmide lá que são altamente empresários, com altas tecnologias, com pessoal capacitado, treinado. A gente tem muito exemplo de coisa boa, né? E o que a gente está falando abordando o problema, né? E esse problema aí está na base da pirâmide, né? É aquele nível tecnológico intermediário para baixo, né? Isso é um círculo, acaba sendo um círculo vicioso, né? Uma coisa puxa a outra e é difícil tu estar com um nível tecnológico baixo, com condições de trabalho muitas vezes não condizentes com aquilo que é a expectativa do funcionário, de repente de ter e aí atrai aquele que talvez não, né? O melhor ele está lá na ponta, Às vezes você tem um carrão de Fórmula 1, mas tem um piloto que não sabe dirigir. Aí não resumiu tudo. Doutor Malafaia, 2019 marcou uma época no Brasil que a China entrou comprando muita carne e criou um protocolo. Ou seja, só vou comprar animal com menos de 30 meses, 4 dentes definitivos.
O Brasil, de uma hora para outra, foi capaz de produzir milhões de cabeças para atender isso. Por quê? Porque tinha um diferencial de preço, tinha rentabilidade. A rentabilidade não é um dos fatores que está criando pelo fato de hoje nós estamos vivendo um momento em que um pico de baixa, a situação da pecuária, e não é só da pecuária de corte, a pecuária de leite também. A situação da pecuária de leite, nós fizemos ano passado entrevistas aqui, os caras mostravam a situação extremamente dramática do produtor de leite. Essa questão da rentabilidade, do retorno financeiro da pecuária, quando a China entrou comprando e pagou R$30 a mais por arroba para ter um animal precoce, os pecuaristas do Brasil conseguiram fazer. O avanço do IETF, cruzamento. Hoje já estamos vivendo um momento da ressaca. A China, aqueles $7 mil que ela estava pagando, 6.500, está pagando 4.300, quer pagar menos que 4.300. Esse não seria um dos fatores que está hoje agravando essa situação? O mercado, ele responde Seria a solução, o início da solução para essa crise que vocês identificaram? Não, acho que uma coisa não está diretamente ligada à outra. Pode até respingar, mas não necessariamente isso. O mercado, ele responde ao preço. Né? Você sinalizou um preço diferenciado por um produto diferenciado. Teve uma turma grande que... Então foi rápido. E a gente brinca, né, que a China foi um dos principais fatores da modernização da pecuária agora nos últimos últimos anos, né? E isso mostra a capacidade que a gente tem de dar essas respostas, né? E descer, antes da China e depois da China. Só que também assim, a gente também tem que ter, vislumbrar o seguinte, que quando ela entrou comprando, né, ela passou por um problema extremo de mercado, né, com peste suína, precisando de proteína, né, nós éramos um parceiro comercial, mas isso a gente também já vislumbrava que, bom, isso é uma coisa momentânea, eles vão se reestruturar, eles vão começar a produzir a proteína deles de novo e eles vão comprar menos, né, oferta e demanda. Então, também, ao mesmo tempo que a gente, né, se entusiasma, também a gente tem que ter outro pé no chão, enxergando, né, o outro caminho que se vislumbra ali na frente. Por isso que é sempre importante a gente buscar analisar cenários, buscar desenvolver essas tendências, ela é fundamental, né, para o nosso processo de tomada de decisão, né? Então, hoje a gente está vendo aí uma recomposição de rebanho, né? Então, a dependência por proteína animal já não é tão grande assim como foi naquele momento. Mas na pecuária você tem dois setores que estão distintos hoje. Você tem na terminação, especialmente de macho, a presença de mega confinadores. Os próprios frigoríficos mesmo estão comprando estrutura para eles para atender a demanda quando a escala estiver porventura curta para eles. Agora, a cria você pode ter frigorífico, pode ter mega confinamento, mas se não tiver o bezerro, não tiver bezerra, não vai funcionar. Então, acho que a cria hoje talvez seja o setor da pecuária que está mais sentindo esse problema. Eu acredito muito nesses modelos aí que, em função desse custo alto de oportunidade da terra, né, que vai ser cedida para agriculturas, e você começar a mudar esse perfil um pouco da pecuária, né, você ter cria em lugares pré-determinados por questões de condições mesmo. O próprio Pantanal é um exemplo, né? E você vai ter outras ilhas de produção de cria, né? E a partir daí você já intensifica a produção em regiões, em confinamentos ou semi-confinamentos, perto de aonde está o insumo mais barato, né? Para você poder fazer isso. Eu não vejo outro... não é que eu não veja outros caminhos, existem outros caminhos, lógico, mas a gente vai ser fortemente conduzido para essa realidade. A necessidade cada vez mais de intensificar, de ter um ciclo curto, né, de ter uma padronização de carcaças, né, fluxo contínuo. Então, para ter essas condições de mercado, tu vai ter que mudar a nossa estrutura. E eu acho mudar a mão de obra também. Mudar a mão de obra também, porque aí tu já vai partir aí para um sistema altamente tecnificado. E hoje em dia, no confinamento, talvez você nem precise de mão de obra, né? Às vezes, praticamente quase tudo automatizado,
né, dentro desse processo, né? Então essa parte mais extensiva, né, talvez ainda, né, seja a grande demandante aí no futuro próximo aí de mão de obra, né? O estudo de vocês, o boletim do Sicarni, fala em soluções que precisam passar por diversos fatores. Dá para a gente adiantar, falar de alguns desses fatores para se pensar numa solução para essa crise? Eu acho que nós já comentamos aqui alguns deles, a própria questão de melhorar as condições de vida, né, dentro dos estabelecimentos pecuários para os funcionários, clima organizacional, trabalho de psicólogo, por que não? De você fazer um treinamento, de você levar o pessoal da saúde para poder fazer um check-up nos seus funcionários, às vezes coisas básicas, elementares, né? Porque lá na Embrapa a gente faz, aqui no Canal do Boi vocês fazem periódicos e tudo mais, né? Tem programa de qualidade de vida, por que não pode ter isso implementado dentro de uma fazenda? Isso atrai o funcionário, né? Questões de treinamento, capacitação, a conectividade, né, que nós já comentamos, e logicamente está de olho nessas transformações tecnológicas, a transformação digital que vem por aí, né? Nós vamos ter provavelmente aí num curto espaço de tempo já fazendas com sensores, com toda ela conectada, onde você vai ter aí todas as informações que são necessárias, tanto em nível animal quanto em nível de sistema de produção, na palma da tua mão, com o próprio telefone celular aqui, tu vai resolver e tomar a decisão do teu negócio, quanto que o animal vai ter acesso a um determinado alimento, ou água, ou predição de ganho de peso, enfim. Então, tem vários caminhos aí. Tem o caminho, né, de manter, treinar, qualificar a mão de obra, e tem o caminho da transformação tecnológica digital, que vai resolver muito problema que hoje talvez a mão de obra tenha que executar e não é preparada para executar. Tem um mito no passado, não sei se continua presente, que o pecuarista tinha medo de capacitar o peão dele e esse peão dele ir embora da fazenda dele. Esse mito ainda continua ou não? Tem isso, né? A rotatividade, né? Muitas vezes você treina, muitos pecuaristas têm essa resposta aí quando a gente fala, né? Mas investir, eu invisto, dou, pago treinamento, tudo mais, e ele vai, no outro mês ele vai me embora. Aí eu fico a pé, como diz o outro. Doutor Guilherme Malafaia, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, um dos coordenadores do Sicarni, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa. Vocês estão preparando o próximo boletim. Qual é o assunto principal do boletim? Nosso próximo boletim nós estamos fazendo aí algumas considerações, tentando avaliar os impactos ou os possíveis impactos, né, e possíveis alternativas para reconstrução da pecuária do Rio Grande do Sul, que foi duramente, né, não somente a pecuária, o agronegócio, como todas as pessoas do Rio Grande do Sul como um todo, né, mas enfim, que foram duramente atingidos, né, por essas enchentes aí. Vamos tentar ajudar. Dá para adiantar alguma coisa que vocês já levantaram? Vamos deixar no suspense. Tá bom, e sai quando esse boletim? Eu acredito que aí, acho que mais umas 2 semanas aí ele deve estar aí disponível já. Fica na internet, né? Sim, na nossa página do Sicarni, sicarni.com.br.